As alianças de torcidas finalmente explicadas. Uma emboscada de torcedores do Palmeiras contra cruzeirenses em Mairiporã, no interior de São Paulo. Não é tirando não, Zé. Torço pro Gala a mancha aliada, mas esse aqui foi muito feio, tá, Zé? Não tem como passar pano não, mano. Deixou um homem de 30 anos morto e 17 feridos. Em 27 de outubro de 2024, uma briga entre duas torcidas organizadas tomou conta do noticiário nacional. Pior que tomou mesmo, falou isso no Brasil inteiro, Zé. A emboscada promovida por membros da torcida Mancha Verde do Palmeiras contra um ônibus cheio de membros da Máfia Azul se transformou rapidamente na notícia do dia e entrou no centro do debate sobre violência no futebol do Brasil. O Ministério Público de São Paulo suspeita que a emboscada foi um ato de vingança. O mundo sabe que vai ter vingança há 2 anos. Tava meio que especulado mesmo, e a justiça meio que fica brincando também com a segurança, né, Zé? A briga de torcida uniformizada de Cruzeiro e Palmeiras vem desde os anos 80. Mas no meio de milhares de opiniões que surgiram durante as semanas que seguiram esse episódio, há detalhes e perguntas que ficaram sem resposta. Ô Zé, tipo assim, eu não sou contra ter organizado, eu sou contra a parte da violência, Zé. Eu acho que, tipo assim, não é necessário, tá ligado? Porque quem ou não, mano, você tem que pensar à frente e evoluir, mano. Tipo assim, porque é osso também, fraga. Afinal, por que uma torcida de São Paulo alimenta tanto ódio contra uma de Minas Gerais? Mas isso aí não é difícil saber também não, né, Zé? Quem não sabe? Essa guerra que não começou agora pode se transformar nos próximos anos. De quem sua torcida amiga é inimiga? Vamos ver, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para um mapa. Essa emboscada aconteceu em Mairiporã, saída da cidade de São Paulo, em uma rodovia que vai em direção a Belo Horizonte. Ah, não diga. Só que para entender o porquê desse ataque ter acontecido nesse lugar e nesse momento, é preciso entender esse outro mapa aqui. A gente achou que o mapa das alianças explica, ou vamos dizer, ajuda a visualizar esse complexo sistema de relações entre torcidas de diferentes times. É meio que como se os caras tivessem determinados território que é meio que é controlado por determinada aliança, tá ligado? Porque um time é daquela localidade. Esse sistema é muito doido, mano. Esse é o Nico, um pesquisador responsável por desenvolver o mapa das alianças organizadas no Brasil e gastou um bom tempo pesquisando isso. O que a gente conseguiu reconstruir é o seguinte: foram 52 torcidas organizadas, agrupadas em 5 redes de alianças. E a gente considera que são as principais, ou as maiores, ou aquelas que estão confirmadas. Essas 52 torcidas organizadas foram ordenadas em 5 alianças: dedo pro alto, punho colado. Dedo pro alto é do galão. Punho cruzado, lado A e lado B. Ok, isso não é tão simples, então vamos focar nas 2 principais alianças do Brasil e que tiveram envolvidas na briga que eu citei. A dedo pro alto e a punho cruzado, né? Dedo pro alto, que de acordo com o Observatório Social do Futebol conta com 22 torcidas, e a punho cruzado, que tem 11 torcidas fazendo parte. Apesar de ser uma união, algumas torcidas são maiores e mais influentes nas alianças. Torcidas como a Mancha Verde do Palmeiras, a Galocura do Atlético Mineiro, o manto do galão e a Força Jovem do Vasco foram pioneiras no movimento das organizadas. União sinistra que ninguém segura! Não! E são numerosas nos seus estados. E todas elas fazem parte da Dedo pro Alto. Por causa disso, não vai ser difícil encontrar nas redes sociais vídeos de vascaínos e palmeirenses juntos em jogos em que os clubes se enfrentam e até um atleticano ou outro presente nas arquibancadas das torcidas aliadas. Comum. Eu tenho muita vontade de fazer isso e ver um jogo do Verdão do nada qualquer dia, tá ligado? A parte das alianças, das torcidas ser amiga e pá, de você poder colar, as torcidas serem amistosas, mano, eu acho massa. Eu acho meio zoada a parte de violência, mano. Agressão contra os outros, as pessoas acabam perdendo a vida, fraco. Mesmo com o Atlético jogando em outro lugar. Publicamente, as alianças são formadas e funcionam como um ponto de referência em estados diferentes. Quanto mais alianças a torcida do seu clube tem, mais você vai ter lugar pra ficar daquele naipe. Mais lugares para ser recebido você também tem nas capitais do Brasil. Mas quando você é muito amigo de um, como a rivalidade cumpre um papel importante no futebol, inclusive em campo, automaticamente você cria um inimigo do outro lado. Você vai ter um inimigo também. E acho que agora você tá entendendo onde eu quero chegar.
Tem uma coisa que na antropologia se chama síndrome do beduíno. É um nome esquisito, mas para uma parada simples. O amigo de um amigo é um amigo. O inimigo de um inimigo é um amigo. Entendi não. O amigo de um inimigo é um inimigo. O inimigo de um amigo é um inimigo. Substituir essas palavras por nomes de torcidas organizadas, você explica o mapa todo. De acordo com um relato Agora a história completa eu não sei não. em jornais e registros reunidos em trabalhos acadêmicos, as alianças começaram no fim da década de 70. O Campeonato Brasileiro ficando cada vez maior e indo para diferentes estados, as torcidas começaram a viajar com mais frequência e maiores distâncias para acompanhar os times. A primeira grande amizade foi entre flamenguistas e corintianos, que era apoiada pelas diretorias e virou até bandeira no Maracanã. Isso eu não sabia também não, Zé. Corinthians e Flamengo, doido, tá? Não temos discriminação por ninguém. Isso me cheira, faz até complexo de perseguição. Teve até um almoço lá, tranquilo, né? Teve um almoço lá. Todas as vezes que eu fui ao Rio de Janeiro, nunca apanhei. Agora, gostaria de perguntar pra vocês, por que o último Palmeiras e Flamengo vocês não vieram? Só isso. Eis a questão, né, Zé? Tem meia dúzia que o batalhão de choque levou em 3 camburões pra pensão Gaviões da Fiel, que eu acho que virou pensão, os caras dormiram nos gaviões. Dentro dos seus próprios estados, já existia treta entre torcidas de Flamengo e Vasco, palmeirenses e corintianos. Mas a aproximação pública dos rivais, que segundo alguns Criou outra rivalidade, evidentemente. membros da Mancha Verde já existia com a organizadas do Vasco, ficasse ainda mais forte, iniciando assim a rede de camaradagem e proteção que avançou com os anos. 1987. O Atlético Mineiro enfrentava o Flamengo pela semifinal do Brasileiro daquele ano no Gosto nem de lembrar. Até porque eu não tava vivo pra lembrar, né, Zé? Maracanã. Depois do apito final, a então jovem torcida organizada Galocura protagonizou uma das maiores brigas interestaduais do Brasil até aquele momento Na época a Galocura tava iniciando ainda, hein, Zé? contra torcedores do Flamengo. Um conflito que se arrastou para a partida de volta em Belo Horizonte. Os torcedores do Atlético queriam descontar a recepção hostil que tiveram no Maracanã. Aos gritos de vingança, os atleticanos partiram para cima da torcida adversária. O complicado é isso, Zé. Aconteceu uma vez e os caras começaram a querer se vingar. E fica nessa sempre, tá ligado? O capítulo que aproximou esse lado dos torcedores vascaínos, rivais declarados do Flamengo, não fez eles se aproximarem diretamente dos palmeirenses. Isso só foi acontecer em 88 por causa de outra treta de organizada. No episódio que ficou marcado como a primeira morte ligada à briga de torcidas, o Nossa, que doideira, mano. assassinato de Cléo, presidente da Mancha Verde, provocou uma onda de homenagem nas arquibancadas do Palestra Itália na semana do crime. O jogo contra o Cruzeiro era para ser um marco, mas as provocações vindas do lado azul se transformaram em uma briga nas arquibancadas que selou a inimizade e união definitiva entre palmeirenses e atleticanos. Ah, tá explicado. Então o Cruzeiro conseguiu irritar o Palmeiras sem a influência do Atlético. Aí os caras virou aliado. Colocando os cruzeirenses ainda mais próximos da aliança que se formava entre rivais das que se tornaram integrantes da Dedo pro Alto. A chamada Punho Cruzado conta com aproximadamente 11 torcidas, sendo algumas das principais a Torcida Tricolor Independente do São Paulo, a Jovem do Flamengo, a Máfia Azul do Cruzeiro e a Jovem Leão do Esporte. Fraco. Outras 3 alianças consideradas pelo Observatório e são as mais reconhecidas do Brasil são a Punho Colado, que liga a Young Flu do Fluminense a torcidas do interior de São Paulo e outras regiões do Brasil, e as uniões chamadas de Lado A e Lado B, que colocam em lados opostos gigantes do Norte e do Nordeste, como a Inferno Coral do Santa Cruz e a Mancha Azul do CSA, que estão do lado A e também participam da Dedo pro Alto, e a Terror Bicolor do Paysandu e a Jovem do Botafogo da Paraíba, que integram o lado B junto com outras organizadas. Apesar de parecer uma cultura quase underground, as alianças são de conhecimento público e influenciam nas decisões de quem manda no futebol. Influencia a rodo. Em novembro de 2024, na partida decisiva entre Palmeiras e Botafogo pelo Brasileirão, a torcida Fúria Jovem foi impedida pela Polícia Militar de São Paulo de entrar no jogo com seu material. E a justificativa da própria polícia foi a suposta aliança entre a Fúria e a Gaviões da Fiel, do Corinthians, rival histórica da Mancha Verde do Palmeiras. Ah, normal, né, Zé?
Nos últimos anos, os confrontos e confraternização entre torcidas brasileiras e sul-americanas Tem só aumentado, hein? têm aumentado, e a maneira que elas começam segue a mesma lógica de sempre. Por exemplo, amiga há anos da geral do Grêmio, a Barra do Racing esteve com torcedores do Palmeiras no confronto contra o Corinthians na Sul-Americana de 2024. Amigo de um amigo e, quem sabe agora, inimigo de um inimigo. É normal, né, Zé? Agora vai virar inimigo mesmo, hein? Como um forte movimento de intercâmbio na vida real, as alianças de torcidas estão sendo catalogadas e registradas e ajudam a entender um pouco melhor as notícias bizarras que só ganham a atenção da imprensa em episódios extremos. Ainda assim, as relações são complexas e ainda mudam com frequência, mas vale ficar de olho nos seus 1001 desdobramentos. Manto do galão? Não! Zé, mas o que pega? O que eu penso a respeito disso? É que, tipo assim, mano, tem as alianças, tipo assim, uma torcida se aliar da outra em relação a poder ir lá, fazer as confraternização, uma torcida se juntar com a outra, tomar uma cerveja junto, um ali torcendo pra um time, o outro torcendo pra outro time, essa parte aí é muito da hora e legal, rapaziada. Só que agora a parte da agressividade, de bater, de acabar tendo, tipo assim, episódios de violência, acabar as pessoas acabando, às vezes, perdendo até a vida por causa disso, fraco. Aí já é um lado mais zoado, tá ligado? Mas no mais é isso, mano. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal pra fortalecer. E no mais é isso mesmo. Ué.